Diáspora Sinchan Oko, um espaço dedicado às atividades dos guineenses no mundo, com produção e apresentação de Tankaka. Canto seco, canto, chuva com passando, na caminho de mar. Este programa é patrocinado por Filinto Jalud Pina, presidente do movimento Irmãos Patriotas Diáspora da Guiné-Bissau em França. Este programa é patrocinado por Filinto Jalud Pina, presidente do movimento Irmãos Patriotas Diáspora da Guiné-Bissau em França. Obrigado, Filinto Jalud Pina, e obrigado ouvintes da Rádio Sintiaoco, mais uma edição do programa Diáspora da Rádio Sintiaoco, com produção e apresentação de Tankaka. E neste momento estamos em direto com a Rádio Sintiaoco, Estúdio Central, através da nossa frequência 96.7 FM. A Rádio Sintiaoco situa na Avenida Selu Coiada, no coração da cidade de Gabo. E hoje o calendário indica 30 de junho de 2019, 13 horas mais 7 minutos na Guiné-Bissau e 14 horas mais 7 minutos aqui em França. Mais uma edição do programa Diáspora Sintiaoco, e hoje vamos ter os nossos convidados habituais. Vamos ter o Dr. Luís Petit, Dr. Adlai Balé, Flávio Baticão Freira e Sumaré, e também David, e mais um debate sobre situação da Guiné-Bissau, situações que marcam a atualidade a nível da semana, e em destaque a Cimeira de CDAO e mais outros assuntos que vão ser em destaque neste programa. Um abraço especial ao DJ Midoi e Manuel Coutinho, e também sem esquecer do nosso grande amigo, nosso colega da Rádio Sintiaoco desde a Guiné, Dulcer Camará, um dos apresentadores e colaboradores do programa Diáspora Sintiaoco, e também é apresentador do programa Voz e Povo da Rádio Sintiaoco, um dos programas da voz da comunidade a nível leste, mas os jovens hermosos neste momento se encontram em Portugal. Mas antes de nada, vamos dar o início, contato com nossos convidados. Vamos dar o início ao programa e convidar os nossos ilustres convidados. E este programa tem patrocínio de Filinto Jalud Pina, presidente do movimento Irmãos Patriotas Diáspora da Guiné-Bissau em França. E também, sem esquecer de ouvintes da Rádio Sintiaoco, Márcio Bias, e não mantenhas na web para tudo que eles estão ligados com nós. Não pedir tudo, não convidar os que não entram, não mande silêncio. Não pedir Sumaré, onde custa nela, afasta de barulho. Na pedir, Sumaré, desativa vídeo, não faz programa só para áudio, desativa vídeo. Na pedir Sumaré, desativa vídeo, não faz programa só para via áudio. E na pedir Sumaré, na pedir desativa vídeo. Mas não sei de volta, mas não pedir não convidados para qualquer um de nós que está perto de televisão, que está perto de meninos, para ir afastar deles, para não poder dar pontapé de saída a no programa habitual Diáspora Sintiaoco. Não esteja em condição de iniciar o programa Diáspora Sintiaoco, com não fala. Esse momento nós estamos ouvindo para tudo parte de Guiné-Bissau através de nossa frequência 96.7 FM. Rádio Sintiaoco está ficando na Avenida Selu Coiada, no coração da cidade de Gabo. E também nós estamos ouvindo esse momento através de nossa frequência e também no TV Sintiaoco na Facebook.
no momento para tudo parte de Gabo que tem 704 tabancas e tem um superfície de 150 e tal quilômetros e para falar como aliás 9.150 quilômetros que não tem e não vai começar mas não parabéns para não rapaziada juntos que aonde conseguiu um empate contra Benin, mas não espera como para a próxima edição, próximo encontro e na batem sucesso e na batem um cambança para a fase seguinte. Sempre tempo que eles que estão na Guiné não dá voz fala e Adlai Botari. Boa tarde, Omar. Boa tarde a todos os auditores da rádio. Dr. Luiz Botari. Boa tarde, Ibrahim Adaramé. Boa tarde a todos os rádio ouvintes e irmãos que estão na painel. Omar Darame. Doutor Igamal, Brema minha primo. Não vai Flávio que está perto de mim, está na Paris. Flávio, boa tarde. Boa tarde, Dúmaro. David na Inglaterra. David, boa tarde. Boa tarde, Omaro. Boa tarde para todos os intervenientes e irmãos que estão na painel. Mais uma vez, não está ali. Boa tarde, Sumaré, minha sobrinha que está na Bélgica. Boa tarde. Boa tarde, Omar Darame, e boa tarde a todos os camaradas que me acompanham e na Roda Pé. Muito boa tarde a vocês. Bom, na pedir voz mais um bias, quem que está na fogão, quem que está na cozinha, quem que está perto de meninos para ir afastar e quem que tem a palavra para ficar sem microfone e ouvir se companheiros, quem que não perde contato com ele e quem que não quer ouvir pode sair na volta contactar de novo para poder entrar. Mas um bias aos notícias, suma temas que não vai papiar. Não vai via de cimeira de chefes de estados e governo de CDAO, com sair um comunicado final que não vai analisar e também não vai analisar resolução de maioria parlamentar que faz uma resolução na Assembleia Nacional Popular e dá poder ao presidente Cipriano Cassama, sumo presidente interino, não vai analisar. Isso também não vai analisar que esse crime que foi feito para o Ministério Público, para a Assembleia Nacional na pessoa de Cipriano Cassama e suma também Khalifa Seydi, e não vai analisar. E também não vai analisar alguns pontos que o CDAO disse nesse comunicado sobre Guiné-Bissau e alguns pontos em destaque, nomeação de novo governo até dia 13 de julho, que será quarta-feira, e também a nomeação de novo Procurador-Geral da República, que não vai nomear através de um consenso entre presidente e maioria parlamentar até dia 13 de junho. E também nesse comunicado final, o presidente ainda vai manter no poder até próximas eleições presidenciais, mas ainda vai dizer tudo a administração e assuntos de governação para recém-formado governo. E também não vai subir outro ponto de regresso de José Mário Vaz de Cimeira, que da declaração dos jornalistas, presidente da República cessante, explica como se pares de chefes de Estado sobre razão decidir na conferência de mesmo fim de seu mandato que acaba 10 e 23 de junho e também engaba decreto para a realização de eleição presidencial que é agendado para 24 de novembro de ano em curso e também de que o presidente Papia irá afirmar como ainda vai tirar decreto para poder respeitar as regras que ditado na cimeira. E outro ponto que sai lá e fala e apenas irá afirmar como a Constituição da República e dar poderes do presidente da República fica reduzido a partir do dia 23 de junho, com o fim de seu mandato e ele
E também outro ponto que assegurar está único que fica e fala mais afetado de Procurador-Geral da República para ele e está mostrando como está fim de esse mandato e o Presidente da República cessante e consequentemente a função de Procurador-Geral da República também chega a esse fim. O presidente falou como ainda vai apresentar 3 nomes a primeiro-ministro para acudir quem vai exercer novo Procuradoria-Geral da República. E outro ponto que não vai discutir, o Ministério Público guinense e abre um processo crime contra o presidente do Parlamento e deputado do PAIGC, onde o Ministério Público e esse processo crime contra o presidente do Parlamento guinense liderado para PAIGC para alegado subversão de ordem democrática, segundo o espaço que a agência Lusa tem acesso e também Rádio Sinchaopo. Em causa está a resolução que aprovada na quinta-feira para a maioria parlamentar de deputados do Parlamento guinense e determinar sessão imediata de funções constitucionais de Presidente da República José Mário Vaz, que cumpre 5 anos de mandato dia 23 de junho, e pedir-se substituição para cargo de Presidente do Parlamento Cipriano Kassamá. Nesse espaço ainda com data de sexta-feira, Ministério Público e acusa Cipriano Kassamá, Presidente da Assembleia Nacional Popular, Khalifa Seydi, e também Khalifa Seydi, líder da bancada parlamentar do Partido Africano para a Independência de Guiné-Cabo Verde, de ser dos supostos mentores de tentativa de subversão de ordem democrática e constitucional e consagrado na Constituição da República, e também despacho também e da órgãos de polícia criminal para cumprir instruções de ordem de magistrado de titular de processo do Ministério Público, e esse que não vai analisar, mas primeiro não começa a analisar e que são esse mera aonde foi duas expectativas de guinenses e árabe primeiro de espera se mera que é canabila isso também e jogo contra Jurtus, jogo que faz empate, mas não consa sem perder tempo. Não vai juber esses pontos com 3 pontos na primeira na cimeira que toca com cimeira. E da presidente até dia 3 de julho de 2019 para nomear novo governo e também novo procurador-geral da República e também manter presidente José Mário Vaz até a realização da eleição e também sim ele ainda está lá na Mitiboca na assuntos de administração de governação com esse novo governo. Não vai com David. David, qual que olhar que tem sobre esses 3 pontos que notícia que sai dos resoluções para parte de Guiné-Bissau? Qual que é o primeiro ponto que vamos falar de... Primeiro ponto está falando de questão de nomear governo até dia 3 de julho e também novo procurador-geral da República e livre cedo entre Presidente da República e maioria parlamentar até dia 13 de julho. E também manter Presidente José Mário Vaz na presidência e mas com inabadista tudo administrações e assuntos de governação para recém-formado governo. Sim. A minha acha, para começar, não falo mais obrigado pela oportunidade de estar mais um viagem e obrigado para todos os irmãos que estão na painel, de forma que nós temos uma certa convite para não debater questão de matéria. É muito importante. Para começar sobre questões que eu coloco, na questão de nomeação de governo. Bom, a nós sabemos claramente que o mandato do presidente acabou, como que nós não sabemos. E o presidente, no momento, na semana passada, eu e meu irmão Petit, falamos, o presidente está só na gestão, porque o mandato acabou, e não fica na gestão para cumprir coisas que tem que estar cumprir até não ter outro presidente, nesse caso, mas com poderes limitados, por isso ele falava, mas está na gestão.
Agora, questão no meu governo, segundo relatos que a mim não ia ver como presidente que no meu governo, porque o mandato acabar e que no meu que pode dizer nada. Mas a Nobel na Cimeira de Série A, a resolução final, como no meu governo, tudo bem. Traz aí uma forma de desbloquear o país nesse sentido. E que bom. E outra coisa, sobre Procurador-Geral da República, que não papiado, e bom, o procurador tem que nomear outro procurador. Sim, porque o mandato do Presidente da República acaba. A nossa Presidente que está a nomear Procurador-Geral da República. Quer dizer, regime dias de Presidente acaba praticamente tem que. Mas nesse caso também está como o Presidente tem que escolher 3 nomes, quer dizer, não manda 3 nomes, e com acordo com o Governo. E a hora que o acordo com o Governo quer dizer consenso nesse caso. E o Governo, alguém tem um consenso que o Procurador está nomeado. Mas para questões aqui na cara não se vitura, porque não é um jogo político está ali. Bacari até por encontrar na cargo. A questão que a gente está na olha, mas a mim não sugere. Porque imagina se o presidente escolhe 3 nomes, que o PSGC, a maioria nesse caso, que gosta, que amiste. E o que é que não está tendo? Não está tendo um impasse de nomeação do novo Procurador-Geral da República. E o que significa? Mas se quer chegar a um consenso para nomear um nome do presidente não estar de acordo com o governo, isso significa que vai Caribe aí, não continua, enquanto que tem outro, acho, do ponto de vista, acho. E para a questão de cimeira, decisões que saem na cimeira, a mim acho que é preciso para guineenses bater decisões que não refletem na Estado, bater bem de fora. Porque as coisas que por bacintar na Guiné, se houve vontade das partes, tanto da Presidência da República, tanto do PSGC, e que é preciso nem vai Nigéria para decisões vai tomar. Porque essa coisa de falar mandato como presidente tem que sair logo no Parlamento. A mim acho absurdo, juristas italianos bem. David, o que é que a cimeira significa para a não democracia e tendo em conta essa parte que você está a falar e dividir sim. A mesma guineense, independentemente em que está defender durante a crise em que está a defender a posição do PSGC, está mais para o lado de nem sempre de presidente, mas uma coisa que tem nada a ver. Não tem que, hora que o país, hora que a soberania está em causa, não tem que ser claro, não tem que deixar partes. E Borgonha, a resolução que está tomada através da CDAO a nível internacional, para depois não coisa bem certa, e vergonha. Liga importa como presidente da Nigéria e volta mais que o poder, apesar do mandato acabar. E que aquilo que está em causa. O que está em causa é coisas que guinenses próprios percebem, e é por resolver lá. Agora, e Borgonha, só pelo fato do presidente da República, estando a representar, apesar do poder limitar, vai lá fora, vai falar, esse que eu não fazia, e também para a PSGC por certa, que resolução, e uma coisa que eles é por bacinta, tanto que o presidente da República, e Borgonha, porque, não, acabou, que humilhação de figura de Estado de um país vai fora, vai condicionar o país e vir aplicar isso, que leva vergonha. Como é que guineenses não viram a nível regional e a nível internacional? É grande vergonha. Ali que importa, e por ter sido o certo, que deve ir decisão certo, ou seja, que coisa certo, que deve tomar o na Guiné, mas é grande vergonha. Mas a Bota considera que tomar, e certo ou não? Bom, a mim, de remover o presidente da República, já, a mim acha que ele sempre defende como aquilo que está certo. E a decisão que sai da CDAO é certo, sim. Porque o presidente, em parte do mundo, o presidente, ele é um mandato acabou. Por mesma hora pode tirar, o dia seguinte pode remover de funções, enquanto ainda nunca tem outro presidente. Que não acha juristas não explicar, não é? Mas a mim acha absurdo. Muito obrigado, David. Não vai para Sumaré. Sumaré. Não volta mais. Sim, cada um de nós tem, e cada um de vós tem ponto de ordem, e hora que acha como e que concorda com a ideia desse colega, e não está no debate, e entrevista, e nica de e debate. Não vai para Sumaré, e Sumaré sobre esse comunicado final, e nós como na passado, e se missão ministerial da presidente Zé Mário Vaz até dia 23 para ir nomear governo, e que foi o caso, de que segundo as fontes de partidos, mas também de partido PSDC, e depois o nome chegar presidente condicionar alguns nomes, pois
que concorda com alguns nomes, mas com estes 3 pontos que estão na cimeira e qual que comentário sobre esse? Muito obrigado pela oportunidade e muito boa tarde a colegas painelistas que estão junto conosco na tarde de hoje e muito boa tarde a gente que nos acompanharam na rodapé. A mim, do meu ponto de vista educativa, acho que é uma aberração total. Para ver o que eu andamos a falar, uma aberração total. A nós, de maneira nenhuma, se é a OCA de bem obrigando. Bater em punho, condição para não bater certo. Então, isso quer dizer, não toma país, não entrega cereal. Para ver o que é a mensalidade? Guiné-Bissau é um Estado soberano. Agora, se a nós é um Estado soberano, não tem nenhuma Constituição da República, não tem nenhuma leis. Cada país tem sua lei. E precisa não baseando na lei. Agora, o Conselho do Ministro de CDAO, que por bem uma obrigação, Excelência José Mário Vaz, de Kumar, e tem que ter nomear um novo governo até dia 3, consequentemente um novo Procurador-Geral da República. Então, eu também não está dizendo como é que o caso por funciona. Porque a nós não está ali, não está ali e para não ajudar outro na ideia. A mim, do meu ponto de vista, o que é que tem que estar fazendo primeiro? A nós não temos como a Sua Excelência José Mário Vaz. E que tem mais que prerrogativa de nomear, exonerar e de outros mais poderes que tem. Mas como aqui por prolongado? Zomaf nesse momento e que precisa de prolongação de mandato, ou seja, a Assembleia para prolongar o mandato final. Zomaf tem que ficar até tomada de posse do outro governo. Esse é certo para nós. Agora, para ele ter aqueles poderes de nomear e exonerar, e passa da Assembleia. A Assembleia que tem que ter reunir é prolongar o mandato de José Mário Vaz para poder ter aquele poder de poder nomear e exonerar. Não fala de nomear que exonerar. Zomaf que tem aquele poder. E que tem o poder de nomear nem de exonerar. Agora, como é que Zomaf poderia ter o poder de nomear e exonerar? A hoje dia domingo, segunda-feira é dia 1. A Assembleia na reúne, cada dia, segunda ou terça que é na reúne, para poder prolongar o mandato de José Mário Vaz, para ele entrar em vigor imediatamente, para ele poder vir no meu governo. Mas em serial de até dia 3, para cumprir tudo esses 3 pontos, aliás, nomeação de governo, e a votação como ele passa ainda para a Assembleia para aprovar, para aumentar esse mandato ou não? Sim, mas você como? E tem que passar para a Assembleia. Se é o que poder prolongar o mandato desses, se é o que tem a competência de José Mário Vaz poder, e que tem a competência, repito, de Zomaf poder, de nomear e exonerar. E que se é o que tem que ter Zomaf aquele poder, a nós um país soberano. O que é que manda nota na Assembleia para ele? Então, que vale a pena. Se a Assembleia que prolongar o mandato de José Mário Vaz, para ele poder nomear ou exonerar governo, então não toma o país, não entrega CDAO. Não tem que estar conta barrado. A nós um país soberano. Zomaf. Sim. O que é que mais caricato desse tudo, uma drama, para o princípio muito bem. Eles iam falar do Comá, para nomear um novo Procurador-Geral da República, mas que tem que ter bem debaixo do consenso da maioria parlamentar. Mas a nunca se disse de assim contra a cana pega no lei magna para bater a lei. A linha P de artigo 68 está falou, nomear e exonerar, ouvido o governo, o Procurador-Geral da República. Mas a Constituição da República que falou de Comá, sob proposta do governo. Esse país fica muito bem claro. Se falava de Comá, sob proposta do governo, então PRGC tem maioria, nesse caso, e eles que não propõem nome de quem que nasceu do Procurador-Geral da República. É por falar Luís Petit, é por falar Iabo, é por falar Miami. Mas a Constituição da República falou de Comá, Presidente da República, e tem nomear, e tem exonerar. Ouvido o governo. E que falou proposta do governo. Sim, e a voltação como aqui ponto de procurador e suma também de parte de nomear o governo até dia 3, tudo esses dos prazos até dia 3 de julho. Para boa como José Mário Vaz e Cadiri cumprir, ele tem que pegar ainda a Assembleia dar força. Claro, José Mário Vaz tem outro margem de manobra. Ele tem que ter abre uma renda negocial entre forças políticas
para poder encontrar a aproximação construtiva Mas e estável. esta passa para quê? Essa renda negociável? Esta passa para um diálogo. Não é que Domingos Mons Pereira na Cinta, não é que Brema Câmara na Cinta, não é que Alberto Nambeia na Cinta, não é que Nuno Gomes na Cinta, e não é que Agnaldo Regalo sim, tem que estar Cinta, autores políticos têm que estar Cinta, sociedade civil testemunhado, faz o MAF, cria uma ronda negocial para ter reaproximação construtiva e estável para poder desbloquear o país. Muito obrigado. Porque desbloquear o país, sim, tem pouco acabar para ver, vou apontar de governação também, nomeação do governo. Sim, agora, sim. aquele parte mais importante. Porque sim. não tive como José Mário Vaz, só para finalizar aqui ponto, José Mário Vaz nesse momento, está na prevenir que é que não é bem amanhã. Porque não tive como tem processo judicial. E que pode fazer parte do governo, isso é muito certo. Agora, o Zomavo que tentar mostrar, ele quer negar no meio, quem quer que seja. Ele está na mostrar só de do Kuma, fulano tal, tem problema na justiça. Imaginou, vou para fulano tal, uma Rudarame, vou ter problema com justiça, ou vai ser ministro da educação. Ora que justiça bem cedo, uma justiça credível, equitativa para todos os filhos de Guiné, de uma pé de igualdade, imaginou se a justiça manda chamar agora uma Rudarame, a boca ministro da educação. Logo, vou obrigado. Vou obrigado por o cargo à disposição para responder à justiça. Muito obrigado. Obrigado. Darame, faz favor. Sim, obrigado. Darame. Sim. Luís. Sim, Luís. Posso? Luís, não permite Panda Flávio depois da conseguir Isso é um ponto. Omar, é importante dizer, Luís, para ok, Luís, ponto de ordem, sim. Portanto, Luís, sim, Luís. questão de falar, não é irmão que na papia sobre questão de nomeação do governo. Doutor, sim, não Luís. Institucionalidade de Jubi, ou outro alguém que tem que estar no governo para ver fio e bonito e ter processo no tribunal, e significa como ele próprio que na papel assim, esse presidente que tem um princípio fundamental de no direito penal que está chamado presunção de inocência. Inocência, exato. Presunção de inocência. Ninguém é culpado de qualquer crime enquanto que transita em julgado. O presidente da República tem condições morais e éticas enquanto presidente de questionar quem que o tribunal quer condenar. Bom, por favor, esse não está na rádio. Já agora, Adulai? Sim, doutor, sim. Adulai? Sim, Luís, o período. Adulai? Sim. Permitem concluir justamente porque na parcina suscita muito interesse de nossa parte enquanto jurista. Nós estamos ajudando outro debate para contribuir, para ajudar a esclarecer aqueles que estão ouvindo, para poder ficar melhor posicionado. Esse é o objetivo. Em relação ao juízo de valor que o Jomaf pode fazer na proposta que nos submetido para o primeiro-ministro na nomeação dessa equipa governamental, está muito limitado. Muito limitado para ver o que é. Ele que pode fazer uma carreira do life, ele que pode fazer juízo de valor sobre proposta. Sim, e aceitável que podia aconselhar o primeiro-ministro. Em relação a esse, o que acha como não, mas tudo de responsabilidade do primeiro-ministro. Mas para via de princípio de posição de inocência, também que ele, presidente cessante, nesse caso, Jomal, beneficia dele, na 2014, no momento que ele depositaram candidatura, e tem bom processo crime contra ele na Procuradoria-Geral da República. Em defesa dele, a mim, enquanto jurista, me fala, não, que ele acaba por ser o motivo de impedir o pré-candidato, porque o princípio de presunção de inocência está falando, enquanto alguém está condenado, está aqui transitando em julgado, e que pode limitar o exercício desse direito, ainda, nesse caso, direito cívico e político. Então, ele beneficia daquilo e consegue chegar à presidência, e que o processo ficar arquivado e não aguardar até a hora que ele se assuma presidente e vai responder naquele processo. Mas se não baseava nesse, e quer ser o candidato. Então, pensa, nem mesmo a perspectiva, e que por nunca condiciona o primeiro-ministro para falar, não gosta de fulano, ou se como é fulano tem processo, ou se como é fulano e cometeu algum crime, que nem sequer que ele é investigado, nem sequer é acusado, nem sequer é julgado, nem sequer é condenado e transitado em julgado. Doutor, sim, muito obrigado. Obrigado por esse ponto de ordem. Não bem para Flávio. Flávio, enquanto acabou de olhar sobre esse comunicado final e decidiu. Olha, boa tarde a todos os colegas que estão ali, e ainda bem que nós dois juristas que para
intervir para esclarecer um ponto também que me estive a entrar para ele aqui, presunção de inocência. Agora, quanto à decisão da CDAO, ele deixa um bocadinho triste. Ele deixa um bocadinho triste porque... ele deixa um bocadinho triste para vir aqui. Porque, mais uma vez, ora Guinness na papel falou como a Guiné-Bissau é um Estado soberano, não está a apontar de qualquer soberania que o Estado de Guiné-Bissau tem. Por quê? Não colega papel da Assembleia Nacional Popular, que está lá e o único órgão que pode prorrogar mandato do Presidente da República. Mas que mesmo a Assembleia não acha como ela se reúne, de que entende como o mandato do Presidente da República chega a fim, a partir daí e tem que acessar todo tipo de atividades. Não vai para a buja, porque alguém decide levar para a CDAO, que o Presidente José Mário Vaz, caos, entendendo mais do comum, em vez de não bater para a CDAO, não pode bater cinta, não entende outro. Mas ele quer que faça para se entender guineense, para não poder entender muito, para não chegar uma decisão. E houve bloqueio na Assembleia Nacional Popular, concernente a criação de formação de mesa na Assembleia Nacional Popular. Que passo que ele, enquanto Presidente da República, dá? Será que tinha uma partes envolvidas na situação, e tinha uma PAGC, e tinha uma PRS, e tinha uma sociedade civil, e tinha uma comunidade internacional para se sentar à volta de uma mesa para não resolver o problema internamente? Não quer fazer. Aliás, e chega mais no aeroporto, aonde, daqui não falou com uma CDAO, falou com uma, ele que tem que apresentar 3 nomes ao governo para o governo cuide. A nós que não lei contrariamente a essa. Não olhar claramente do comum e falar de maioria parlamentar, isso quer dizer, governo, tem que apresentar nome em consonância que o Presidente da República para nomear o Procurador-Geral da República. Mas ali conselha outros debates que podem levar-nos a extremo, a radicalização. Agora, ali acho que não tem que vir decidir na Guiné-Bissau. Ou nós temos um referendo populacional, onde não vai questionar sobre a permanência na CDAO. Porque está na sede grave. A não passa por uma transição durante anos, onde a CDAO acompanhando, não agradeci, mas não parte ainda ter um sentimento também de como a CDAO talvez e está a agradecer esse impasse que a Guiné-Bissau tem durante esse tempo todo. De 2012 até 2014. 2014 para frente, o Presidente da República inventou uma crise praticamente inexistente. É apoiar que crise durante esse tempo todo. A Assembleia Nacional Popular de Guiné-Bissau, que é órgão soberano, decidiu para fim de mandato daquele homem. É tomar documento e apresentar no Tribunal Supremo de Justiça. Caos não opera pronunciamento do Tribunal. CDAO está a decidir outro tipo de coisa. Contrariamente que a maioria parte da população do povo de Guiné-Bissau não perde. Flávio, Drame, só o ponto de ordem, mas vamos fazer uma pergunta. Só um segundo. Flávio, não, você nunca corta muito? Sim, o ponto de ordem ponto de ordem. Sumário, uma peralta aqui acaba assim. Deixa eu fazer pergunta. Ok, Sumário, ele se me permite, eu por fazer. Sim, então já não sei só para dar um outro. Na caso onde que minha irmã bem fala de tocar de assembleia, onde na fala de como a assembleia reunir, retirar mandato a José Mário Vaz, que assim, ele lá só como me baseia Okay. Assembleia, no artigo, a salvo era o Luís Petit está ali, artigo 61, 62, lembrando que está com a Constituição da República. Se vamos discutir Presidente da República, a hora que o comitê crime nesse mandato, o substituir sim, apresentando prova. Cada prova que eles levam como zoma, comitê é crime. E para além de lá, proposta apresentada por 1/3 de deputados e cabelo aprovado por 1/3 de deputados. Que na lei e tem que estar apresentado por 1/3 e cabelo aprovado por 2/3 de deputados, que 68 deputados, foi por encaminhado para o Supremo Tribunal de Justiça. Agora, como é que eles não estão falando de livro como custa apresentado por 1/3 e aprovado por 1/3 por não ser aquilo? Luís Petit está ajudando. E inconstitucional, que acontece na Assembleia e que tem um enquadramento jurídico. Caramba, mais uma vez. Permitem. Mais uma vez. Sim, Luís Petit ajudando. Luís, vou dizer Flávio. Luís, vou para Flávio Cabanta, sim. Dirigido a mim, não falou. A mim, estou inteiramente de acordo com o Sumaré, ora aqui não pode ser assim. Mas que ele entra em função, ora que o Presidente está dentro desse exercício de função. Nesse pleno direito, se o se discutir, não tem que passar pelo trâmite de estudo. Mas acontece que o mandato do Presidente da República está caduco e acabar. Ora que acabar, maioria simples por destituir. Agora, tudo o que acabou narrar é verdade, sim senhor, e constitucional, mas em condição que o Presidente da República está em pleno direito do exercício de função.
Caso que está nele. Flávio, Mas Flávio, só um momento, Flávio, será que ele está na Constituição? Para Petico, Adulai, não irmão jurar lá? Porque não exatamente, eu jurar ali, que está na Constituição da República. Bodisan coloca Flávio uma questão. David, será que está na República? David, será que Bodisan coloca Flávio. Será que está na questão da República do Comá, depois do final do mandato do Presidente da República, e tem que continuar em termos de gestão, sobre a questão da Constituição de Portugal, até a hora que eleger o novo Presidente democraticamente eleito? Será que está lá? Flávio, não tem uma questão para poder passar, doutor, suma bosta na bem. E a boca está otimista para tomar medidas que tomado para seriar. O taxa vai deve ser ao contrário, permanência de José Mário Vaz e realização da eleição. A mim entender, justamente, a mim entender como a CDAO, sem posicionamento, e tinha que ser baseado na lei da República de Guiné-Bissau. Eles têm a Constituição, olha perfeitamente do Comá, Constituição da República de Guiné-Bissau está falando como mandato do Presidente da República tem duração de 5 anos, ponto final. E que tem como depois do mandato acabar, na caso a eleição organizada, e tem que permanecer no poder, tem 1 ano, 2 anos, 3 anos, hora que e tem um novo Presidente democraticamente eleito para começar a tomar posse. A mim acho como a CDAO, por ajuda guineense, até da África em geral, para não subir como a maioria de presidentes africanos, depois do final do seu mandato, é que gostam de abandonar o poder. É também de sempre forma de mudar a Constituição para poder apresentar. Flávio, só para contar, Flávio, só um momento. Flávio, eu acho como é que eu defender, certo? Porque imagina, após que eu não falar, isso significa não é minha opinião. Isso significa como qualquer presidente, isso significa como qualquer presidente, agora que o mandato se acabar a rosa, amanhã eu tenho que sair. E agora que eu não vou eu tenho que lembrar como agora que eu não confirmei, eu tenho que lembrar como amanhã, nem se domingo se não para vencer o Presidente da República, eu tenho que defender uma posição. A hora que esse mandato acaba a rosa, a gente tem que rumar. Isso significa não continua constantemente para apoiar o Presidente da Assembleia Nacional Popular como Presidente interino. David, a mim me só mostrar um tudo aqui. Desculpa. A mim me só corta, me só sim, muito obrigado, Flávio. Não passa para o Dr. Luís pedir. Dr. Luís, pensa bobe a boca do Dr. Arley, intervenção de Flávio, Sumaré e David, enquanto a comunicar final sobre Guiné-Bissau. Sim, não, exatamente. Mas só antes de ainda para poder esclarecer algumas questões que os colegas levantam, que eu pensei muito importante. Humildemente me pedir. A nossa estatura somos painelistas, não por expressar livremente no pensamento, na maneira de entender sobre o que é política do nosso país, Guiné-Bissau. Porque nós não estamos a contribuir, nós somos guineenses. Mas o que é importante, acha, para ver de como cada quem tem essa área de formação, como na manga de gás, para que eles próprios estão na exprimir esse ponto de vista, está solicitando enquanto juristas, porque não formação. Se também, com todo o respeito e todo o reconhecimento, todos os colegas painelistas, para ser área de formação, pensa a nós também, a Mica do Lai, não tem limitação quanto a aquilo. E já agora, vou permitir só para dar esclarecimento quanto à questão que vou levantar, até vou pedir no ponto de vista técnico em relação a isso. Primeiro, para falar, esse que tem a ver com questão de como não gosta ou nunca gosta de chamar. Esse que tem nada a ver. Minha opinião e técnica, justamente porque esse que está contextualizado na lei, de ser Constituição da República e demais leis da República. O Presidente da República tem 5 anos de mandato. 5 anos de mandato. Conjugado com a lei eleitoral, significa como o Presidente da República deve marcar a eleição antes do fim desse mandato, ou seja, antes de 23 de junho de 2019. Ora que, ainda completa esse tempo de mandato, para ser o justo momento em que outro Presidente eleito é conferido posse. Logo, aqui completa 5 anos. Não faz só raciocínio lógico dele que aqui me se fala. Segunda baiba,
opera, então que completa 5 anos, para depois o curso marca a data de eleição, obviamente que não passa 5 anos. É que lei me se fala. Então, o que significa que naquele momento que o Jamab de marcar a eleição, ele disse antes, para a hora que nascer em junho, vai completar 5 anos, que a hora que não completa justamente 5 anos, e dado posse a novo presidente. E que acontece, não vive uma situação política muito difícil naquela altura. Não pode até compreender, porque interesses estavam muito divididos, de formas que, e cá não seria fácil naquela altura, para ter a marcação de data de eleições presidenciais, justamente, tendo a situação econômica. Agora, quanto à resolução da Assembleia Nacional Popular, que tem a ver com exercício de funções de Presidente da República, é o seguinte: Presidente da República, se cometer algum crime no exercício de suas funções, está no artigo 72, que tem justamente à frente de mim, na lei, número 1, pelos crimes cometidos no exercício das suas funções, o Presidente da República responde perante o Supremo Tribunal de Justiça. Qual que é o procedimento? Na número 2, e fala, compete à Assembleia Nacional Popular, à Procuradoria-Geral da República, a promoção da ação penal contra o Presidente da República sob proposta de 1/3 e aprovado de 2/3 de deputados em efetividade de funções. Esse que acontece que dia? Olá, sim? Sim, esse que acontece que dia? Sim. E que tem nada a ver com o Presidente no exercício de suas funções. Porque até que chega 23 de junho... Senhor, Peti, só um momento, só, desculpa, o meu papel, sabe, não acompanhou muito direito. A mim, só por conta do raciocínio, qual que crimes o Presidente da República cometeu nesse caso? Não mostra, pera, não está falando, permite só, que manda mostra, não está falando de cometer crime. Vamos falar, se contra, está no exercício de suas funções, pleno, ora que pode destituir enquanto o Presidente... Tá bom, percebi, obrigado. Esse procedimento para poder tirar nas funções. O tempo de requerir para 1/3 de deputados, depois de votar para 2/3. Mas que acaso, essa e ser situação como o Presidente Biden toque cumprir esse mandato e acaba que ser 23 de junho. O que é que tem que fazer logo depois daquilo? Fabiano, não lei que prevê como o Presidente pode ficar nas funções depois do fim desse mandato. Na nossa Constituição é que está. Fabiano, como e que situação que eu expliquei anteriormente, ele marcava a eleição antes do fim desse mandato. Olha que não chega lá, justamente, para entregar poder a quem que elegeu. Mas se bem que acaso, e uma situação nova, se uma lei está falando, tem que acabar no fim desse mandato, então nós estamos perante uma situação que é novo para ver o quê? Para ver Gilmar chega ao fim desse mandato, e que tem o governo nomeado, e tem a data de eleição marcado, será que deve ficar até a hora que, entretanto, não fazer eleições presidenciais? A mim defender na altura, sim. Me fala, sim senhor, é possível ficar uma presidente de gestão. Sim. Mas também, não onde é que o presidente Gilmar coloca-se cabeça? Será que a marca data de eleições está aqui de fim desse mandato? E foi por alguma razão? Ou e foi próprio como ele culpado? Porque tinha que ir por marcar. Que circunstâncias políticas do país que foi marcar? E que marcar justamente porque nós estamos perante uma guerra, digamos assim, entre aspas, que está entre mas Peti, a mim acha que o Presidente marca a data de eleições antes de dia 23, antes de mandato acabar? Não, 3 meses, a mim percebe, 3 meses antes de mandato acabar, ele disse que está na lei. Flávio, 3 meses antes de 90 dias antes que está na lei, mas e com obrigatoriedade. Uma vez que tem que cumprir, o importante é fazer antes do mandato acabar. E com obrigatoriedade de 90 dias. Não, 3 meses. Meu irmão, é contrário. Porque se você fazer antes do mandato acabar, obviamente, se você fazer último dia do mandato. Na cada artigo que lá está. Botando para contar no Luís Peti, botando para digitar, não vou contar na cada artigo que está nele. Fogo, artigo. Sumaré, minha chocuma, abo uta para pessoa um constitucionalista, botei boca artigo tio, minha chocuma bo perfeitamente poderia subir como não lei Presidente da República tem por obrigação de marcar data de eleições presidenciais ou então legislativa
3 meses antes para daqui. Incrível para somar. Quem comanda primeiro data? Quem comanda primeiro data falha? Quem comanda primeiro data falha? Aristides Gomes é culpado de que primeiro data falha. Muito obrigado. Será o governo que é responsável pelo Presidente da República? Sim, obrigado. Não vai para Adulai. Bom, desculpa, não, Sumaré não cana porque não vem perder tempo, não vem ficar fora de hora. Não vim tomar outro programa, só semana passada, um caminho lá, porque rádio tem esse programa. Não vai para o doutor Adulai, e tem questões que estão levantadas para Sumaré, Suma Flávio, Suma David. Não vai para um ponto contene. Será que o presidente Orki nomeia governo, por exemplo, até dia 3, e ilegal ou ilegal? Porque alguns estão falando que o presidente tem que dar ainda mandato na Assembleia, assim, Orki nomeia para nomear o governo, mas Orki nomeia nesse caso inconstitucional. Doutor, enquanto as resoluções internacionais. Adulai? Nunca não ouvi Adulai, nunca se vi que não passa. Nunca se não ouvi Adulai ou não? Não. Omaro? Sim. Omaro? Sim. Gostou não ouvi? Sim, não ouviu, sim. Ok, vou desculpar. Vou notar como ora que gente na papia assim, a mim tá cala só de. Por acaso não está misto para a gente debater para depois a nós não dar, se possível, uma contribuição técnica. Bom, por acaso alguém falou semana passada que é David, esse exercício, essa crise tem algo de bom na Guiné, para ver nós tudo, não está discutindo seriamente sobre a questão de nós leis. Então, se os seguintes revisitar constituições não constituição antigamente uma que está jubilaos não obter jornalistas a interpretar artigos e que bom, a nós juristas não está à vontade para ver como não sabe que está fazer esta lei só está pensar perceber artigo e a não está lei uma coisa que não está uma hermenêutica de interpretação de normas jurídicas que tem não só a letra que botou, aí tem também elementos teológicos que ser o espírito de lei, falar ali sempre. Portanto, tem que o legislador também tenha espírito de que normas. É que já bola ponto coisas muito fácil. Nota, não papel ali de quem que seria é o seguinte, este papel, outro papel de soberania ali, Guiné-Bissau é um país soberano, nota. David está na Inglaterra, assim como aí tem que não está chamado Brexit, né? E votar num referendo para sair na União Europeia. Aquilo aí quem se sai na União Europeia, Inglaterra. Inglaterra é um dos países mais poderosos do mundo. Se que país tem a que votar referendo, assim o povo fala, bom, sai. A OSI tem muita dificuldade de desmembrar. Meus senhores, me se fala como entra na integração. É fácil entrar, mas para sair na integração é brincadeira. Nota, organização suma base de AO, que entra lá só para praxe, buscar de comestir para ver a soberana. Meus senhores, me se fala como é organizações e organização que não tem uma supraestatais. E organizações de integração, estas derruba de estados. Quer dizer, a nós, vínculo que não tem que ser, nunca tem as Nações Unidas. Você acorda com a lei? Ok, não tem problemas ali, que a gente que na papel de soberania, não perde soberania monetária ali, nós estamos no EMOA, nunca tem um banco central. Queremos soberania que não perde. Não perde soberania legislativa. Num determinado momento, para ver como a legislar, seria outra legislar para conosco, está legislar para diretiva e regulamento interno. Regulamento interno de CDAO entra diretamente e está aplicado na Guiné-Bissau. Isso é para acrescentar, me será acordo com e a mesma coisa também que acontece na União Europeia. Se nota organismos... Não pensa como decisão de CDAO com bem de conferência de Estado e de ânimo leve, não riba para ali, não bem falar não pode ser tal para ver como... E foi o país próprio do problema. Porque se nota, essa resolução de como
presidente tem que, o Procurador-Geral da República tem que destituir. E aí, não se viu como nesse momento que o mandato do presidente acaba. E tem que passar através de consenso para o presidente com partidos políticos, se não aumentar o mandato, para fazer aquilo, ou não. Agora, se ele propõe e está firme com a Constituição da República de Guiné, e nesse caso... Não, vou dizer só para terminar, David. Vou deixar do lei acabar. Vou dizer só, vou vinhar raciocínio. Que me falei como a mim de que pessoas semana passada que eu falei como o presidente pode cair na gestão, pois embora não Constituição que falar ali e não está consumir, a mim está fazendo que a mim toda a lei suma coisas do princípio de boa fé, a mim que está julgando ninguém tem mente facto que acontece, a mim dá benefício de dúvida ao presidente da República e tem bater 23 para ir formar um governo e marcar a data de eleição para não esquecer nem o palácio. A mim se como é um declarativo de destituição que a própria Assembleia faz, que Jorge Miranda define, e cada consiga se o presidente quer insistir na mistura, fica ali e que forma governo. Se forma governo aquele dia, de acordo com a maioria parlamentar, o governo funciona, mas já uma vista, está infelizmente, está no misto ou não, como misto, não estou no dia como está. E tem que mandei que por ele próprio se é do símbolo do dano nacional, se é do que podia se entender a gente, é que não fala assim ontem na coisa, só aqui, vai fora aqui, tá lembrando que não pode se entender a gente. E que por ele pode matar dentro do jogo político, e o presidente da República de no país que está matando jogo político, ele está lá riba, ele iria não, quem te lembra, naqui se com coisas abertas que fazem na Bissau ali, fala não como, vou abrir a Assembleia, se mais engana bate governo, vou abrir dois inimigos, não na luta tudo a gente tem que ter a coisa. Isso está dentro do grupo. É que não é cansado. É que infelizmente o presidente... que está defendendo de permanência do presidente até outro presidente nesse momento ou não? Okay. A mim que não falava, David, dá o benefício de dúvida até 23 para cumprir bem os aspectos importantes para mim. Para ajudar-me enquanto cidadão, para ir marcar data máxima para edição um governo de maioria parlamentar. Infelizmente, isso que é democracia. E aquele que é culpado, partidos vai jogo, e tem engenharias, portanto, ele presidente da República e diz quem trabalha em jogo. Portanto, mas se fica até de nota, não tem ali dúvida sobre marcação, e tem que não lei eleitoral fala que tão curioso, que para descansar, questão de 3 meses. Que mandei de marca, bom, não falei que é obrigatório, mas é obrigatório para ver que no legislador fala como, pode marcar 3 meses antes. Daqui por obrigatoriedade, contra falar como presidente da República que não é elegido e de tomar data, que de considerar fim de mandato do presidente cessante. Logo, no legislador obriga o presidente para fazer 3 meses antes. Doutor, se tem dúvida político, não país uma Guiné que está dependendo de financiamentos para a organização de eleições, porque até hoje não conseguir organizar uma eleição com recursos internos. Doutor, com a ausência de corrupção, nunca não conseguir. Vou permitir, na piri sumaré, botem que perto do microfone, não está a sentir barulho na parte. Nós estamos no programa, a gente está no ouvir na Guiné, na tudo parte, na rede social. E bom, cada um som de nós não evita de barulho, não faz sumar lá. E ora que cada entrevista fica microfone, olha. E ora que tem ponto de ordem, e abre o micro para pedir. E aí, nesse caso, com maioria parlamentar entra com ação no Supremo Tribunal, e ora que caso o Supremo Tribunal valida que se é pedido, será que é possível que esse comunicado final que fala para o presidente manter na função até a realização da eleição? Mas para não descansar uma coisa, nós estamos na integração, nós estamos na CDAO, o mundo tem aqui que nós temos sociedades abertas, é radicalismo, é orgulho de coisa que ela tem que deixar de lado. Conferência do Estado também. Ok, coisa como a Conferência de Estados também, CDAO convida também entre a maioria parlamentar. De toda maneira, pensa como, e bom a gente fica claro como a maioria parlamentar, partidos que estão na Assembleia que têm a maioria, é que por isso ali, esse bem como o presidente está preso, para deixar é que fazer alguma coisa. A mim fala como, que modelo, aliás, Jorge Miranda falou isso, e depois a gente está papel de gente que é conhece. Nota, a mim quem que conhece Jorge Miranda que sabe quem que na papel.
que ele é catedrático qualquer, que ele é catedrático jubilado, que não é de 85 e não é de direito constitucional, que é ciência política. Portanto, a mim, enquanto jurista, a hora que o senhor Papienta põe cabeça baixo, portanto, tudo que aqui na Papienta sufragal 100%. Tudo que opiniões que saem de que senhor. Doutor, me se pode apanhar pergunta, assim. Me se pode apanhar pergunta, tempo, me se camba para outro, sim. Esse programa, gente não ouviu, manga de na rede social, o todo alguém não faz comentários e está contra e desconhece de quem na papel. Portanto, essa oportunidade para não contar realmente quem é matéria ali, quem não tem autoridade científica de papel é matéria. Portanto, o que fazia na Assembleia? É legítimo na perspectiva de pressionar o presidente da República para esse bicuma, ninguém gana deixar ali cedo um fora de lei, para ficar ali tem hora que me sabia. Se o cara não me governo, o que é que não acontece? O que o próprio Bacelar fala? O que é que mandei falar como pode ser do impeachment, para a hora que o presidente vem que a condição para ficar eternamente na poder e porque não pode destituir. Para se o presidente nomeia o primeiro-ministro e nega nomear governo, até dia 23 domingo e passa. E nega no presidente sinta ali. A mim cada julgar ninguém, a mim acreditava como fui acreditando na presidente da República como ainda fazia fé. Né, país e não faz independentemente de joguinho político, para não me agora para ver a questão de país que está bem em causa. Mas uma vez que é fácil, portanto, um pensa como é legítimo para a Assembleia que órgão que renova esse mandato, para tomar alguma posição, bem tomado ou não, e falado claramente que é um modelo americano, um modelo brasileiro, e falado como é um modelo declarativo. E o São Jorge Miranda definiu muito bem. E modelo declarativo para pressionar o presidente, para saber como ninguém ganha certa ali fica cedo o presidente fora da lei. Para continuar que é governo que gostaria que por continuar que é governo para ver governo, por além de governo caduco, ele próprio caduco já. Ora, acabou o presidente caduco, tem que saber como a lei da República está ali. E em relação a isso, a mim pensa como a CDA o que facilita. E facilita jogo. Facilita jogo, ilegítimo para mim, independentemente de falar como não não Assembleia de aumentar, ninguém quer aumentar Jumav ali nada. Jumav tem que cumprir para a conferência de chefe de Estado. Nota, comunicados e tabeliços, e está tendo força da lei. Comunicados com ele pode fixa prazos e fixa coisas, portanto, e organizações supranacionais. Ora que binja e papia, a nós não dissuadir, essa forma de dissuadir para não sair nem bloqueio político. Lei que facilita para bloquear o mundo. Muito obrigado. Uma já coloca Arulai no papel muito bem, mas só como me se reiterar uma coisa. O que eu teria de falar sobre prolongamento de mandato de deputados na altura? Botei uma coisa diferente. Primeiro, me se falou bacal que minha posição era como é que é possível, incondicional para mim. Mandato que vai tudo para fazer. Mas tem um brecha que no legislador disse eles que cedo e só nem caso que bom falar de Jomar por manter na função só uma lei que falar tem a coisa soma que próprio na Assembleia. Não, a função uma forma de gestão não e que tem que poderes que percebi o fone, percebi que lá que manda na falar que brecha que no deputados tem. Está lá como deputado só que toma mandato toma função que outro deputado está perdendo mandato, entende já? E que brecha que teve, mas que essa prorrogação é inconstitucional. Claro que é inconstitucional. Que ela não muito obrigado, Adlai. Obrigado, Márcio Bias. Uma coisa só, questão de procurador. Me se só alerta a gente que é que manda procurador tocado ali. Procurador que tocado ali, a gente diz que se bacari. Que toca bacari para ver a aberração que aconteceu ontem. Portanto, ilang tayo ng pabinja, procuradoria binja ng papudibin de fim desse grupo. Lá está, como anda tudo, a maioria fala se de alboja, lá se procurador ranca. Fala, bom, tem que subir para esse mandato acaba. Portanto, aquilo que mandei propor, e depois viola a lei, e triste para ver, alguém fala ali, a linha aqui que está na pé. Na nossa Constituição, artigo 68, a linha P, e falando como o presidente tem que nomear ouvindo o governo. Mas ali é o contrário, ali, maioria parlamentar que tem que quase nomear procurador. E para ver como é procurador, não entender como está na toma partido. Então, não toma de Constituição da República, só como Darame, só ponto do ordem, se assim for,
não toma Constituição da República. Sumaré, perto do microfone. Sumaré, usa fone, perto do microfone. Não ouviu distância. Sim, eu tenho que perto do microfone. Sim, não ouviu, mas eu tenho que perto do microfone, sim. Sim, não falar do como. Se assim for, não can respeita Constituição da República, então não toma Constituição da República, não pé ao lado, não toma país, não entrega sedial. Porque a Constituição da República está claro. Não, a Constituição da República está claro. Agora, pera só, vou dizer que são cabantanheiros raciocínio. Não, para cabantanheiros raciocínio. Contra tomada de posse de deputados, quem quis que se data? Porque não culpa o amavo de como até de domingo e pegando queima tempo e nega forma o governo. Mas quem que põe no perder tempo? Daqui começa na tomada de posse. Daqui não começa a perder tempo. Muito obrigado. Muito obrigado. Muito obrigado. Muito obrigado. Obrigado. Não vai ouvir declaração de José Mário Vaz, mas não permite ouvir. Cunha convidados, não ouvi e depois para notícia em comparação com o comunicado final em relação à nomeação de procurador. Não ouvi José Mário Vaz. Não permite vos peram para não ouvir, senão a direção de rádio e como é cana disse em 1 minuto. Não ouvi José Mário Vaz. Conferência trata sobretudo de problemas de nossa região, problemas de terrorismo, que estão a preocupar praticamente tudo nós, e por isso, felizmente, Guiné-Bissau já tem esse problema, não pediu para eles continuar ligando, para não terem que partir esse problema. Mas, se preocupa de fato. Não ouvi. Alô, Umar. Na pire Arlai, na pire. Não can ter condição para ouvir. Sim, Arlai, bom ouvir. Sim, bom ouvir. Agora na linha, para aqui está na linha. A debate está muito pequeno. Alô, sim, Flávio, bom ouvir. Mas nós estamos na tenta de para poder recuperar nos convidados que não tem para não poder continuar no debate. Esse momento nós estamos ouvindo a nível de Guiné-Bissau na rádio Sinchaonco 96.7 FM, rádio Sinchaonco está ficando na Avenida Celo Coiada, na coração da cidade de Gabo, e não mantém para tudo aqueles que estão acompanhando na casa, na coisa de trabalho, e não falamos muito obrigado pela forma que você está acompanhando esta emissão, esta casa rádio. Mas minha mantenha-se não vai para tudo aqueles que se ligaram conosco na diferentes países que estão acompanhando emissões de rádio Sinchaonco, e esse programa, esse casa rádio tem patrocinador oficial MTN, suma também presidente do movimento Irmãos Patriota Diáspora de Guiné-Bissau na França, na pessoa desse presidente Flinto Jallo de Pina, e não é primeiro segundo vice-presidente e salta primeiro secretário. Sumaré. Alô, Sumaré. Eu gosto de perceber a oposição. Domingo com salta mesa, ok. Muito bem. Salta mesa. Muito bem. Obrigado. Talvez não pode falar. Não, olha, talvez Sumaré me fala, talvez domingo salta mesa para que para que declarações públicas do domingo fazer de como mesmo com o nome de Brava Câmara mandado 1000 vezes e não fazer uma vez, porque mostra claramente como
Não, que significa falta mesa. Terceiro ponto falou mais. Terceiro ponto do artigo 27. Terceiro ponto. Sim, só para concluir. Terceiro ponto do artigo 27. Ele falou o segundo secretário. Sumare, não camisi tisi nada que no caso ainda na tema. Body sham porque em camisi rouba tempo, não tem já só 40 minutos para fim do programa. Não jubi declaração. Sim, não jubi declaração do presidente no aeroporto. Onde que falou como o único que afetar e ser o procurador-geral da República, para fim desse mandato e o presidente da República cessante, consequentemente, função do procurador-geral da República e recomenda ainda como a presidente deve apresentar 3 nomes ao primeiro-ministro e para que quem can exerce cargo de procurador. Não houve essa declaração do presidente enquanto que comunicado está falando como Procuradoria-Geral da República e deve ser o consenso de maioria parlamentar com o presidente da República. Perante isso, não ganha esta mais uma dificuldade de cumprir um prazo até dia 13 de julho. Não consegue, Flávio. Sim, doutor Luiz. Muito bem. Tá bom, continua avançando. Ok. A mim me só falar o seguinte, e para guintes talvez que também se percebi, ou então que está a defesa do presidente José Mário Vaz, a qualquer preço, a todo custo, fechando os olhos. Não leio uma coisa que vem na resolução final. José Mário Vaz chega ontem no aeroporto e deu uma declaração completamente diferente que politicina mais no impasse. Agora, nenhuma parte do mundo, não está na Europa há quase 30 anos, nunca não deu um presidente da República que está falta decidir, que está falta verdade sobre o mais. Acabei de fazer com um sangue tão frio, que ele tem pressão na homem. Porque incrível, logo para sair num som, não entra no outro. E dá-lhe uma chance, e vai praticamente vai ficar joelho na pedir, para a CDAO, tem paciência para deixar ele permanecer no poder. Coisa que acaba para conseguir. E dado ainda poderes para assinar ainda decreto, coisa que não caminho estiva de nós, a maioria parte de guinéenses civis de boa verdade. Não caminho estiva, dado ainda mais que dá. E está a chegar para propor o nome para ir nomear aqui depois da República, tentando como ele que tem que propor 3 nomes a governo para governo com o som. Mas é que não está nele. É só como isso fala. Muito obrigado. Não vai para Sumaré. Nunca se sente chega direito? Uma chega direito, sim. Que suma como falava já. Não concorda plenamente com minha irmã. Nunca he falado de como grupos de maioria parlamentar que tem que estar cuide nome para presidente da República por nomear. Não. A nós não tem que estar baseado com não lei. É Constituição da República e custa sangue de não papéis, não mames, não dona e suor de antigos combatentes da liberdade da pátria. Este tem que ter respeitado. Que é a linha P que está no artigo 68 falou? E falou, o presidente da República tem nomear e tem exonerar procurador-geral da República ouvindo o governo. Homem, não quer soberania, não quer sair na soberania, não está na CDAO. Flávio, minha irmã, sim, Flávio. Abo bingo não entra na política. A não está na política desde 94 atrás de Nino. Agora não aprende tchuc Nino. Que não mostrou que tempo que não está na política, abo estava na França. Abo gosto bem para Guiné. Não, gosto bem para Guiné. Não curso política, não está na política. Sim. De Samson Kaba. Não tem que estar acabando. Sim, vou permitir pancada. Sim, tem puxando a mim. Não, tem puxando a mim. Abo papel balincala. Na corrupção é parte da relação de pessoa. A mim vai para Guiné-Bissau pela primeira vez depois de 2017. Mas será que só a partir de 2017 que o nome na política? Não, a mim não vou nome para manga de tempo quando na falou. Mas a mim já desde 94. Já na PSC. A mim já na PSC desde 94. Sumaré, muito obrigado. Mas dizem Cabanda. Sumaré. Sim, dizem Cabanda. Sumaré, sim. Sumaré, Misti Pabu concentra mais na questão como falou. Declaração de Zé Mário Vaz com comunicado final de CDAO.
Porque é momento que som de Constituição da República está fora. Tudo que som está concentrado ao comunicado final e regras que editam, pensa como é o momento que can falar de Constituição da República. Mas se pode ver se can dificulta nomeação de procurador. Não, ele dificulta em Mondarame, ele dificulta para ver de quê? Porque não está sendo acordo do Conakry. Porque contra não vai abraçar o acordo do Conakry, Constituição da República por um lado. Mas nem momento não está sendo acordo. Não está a falar de um partido que ganha a eleição, que tem que bater uma legitimidade que o povo dá. Ninguém está sendo apoiando a causa a vontade popular. Nesse momento, não está a falar de acordos bilaterais ou acordos do Conakry. Não está a falar daquilo. Não falar de 10ª legislatura. Não está a falar de... Desculpa só, você está com alguém que ganha a eleição, ou tem outro alguém caduco com o time batendo do gabaralho ali. É agora que problema. Não, assim está tornando difícil. Sim, assim está tornando difícil. Assim está tornando difícil. Bota contraria. Sim, assim está tornando compra. Sumarão tem assim está tornando difícil. Sumarão tem um minuto. Sim. Vamos ver a Luís Pepe, já. Sim, a mensagem na fala do Coma. Sim. A mensagem na fala do Coma, nesse momento, não está perante um acordo do Conakry. Com a Constituição e demais leis por ao lado. Nesse momento, não está a falar de vontade popular para que pude em causa. Agora, se aquilo que não pude em causa, é porque não tem que estar baseado na Constituição da República. E ele que não lê mais na Bíblia. Muito obrigado. Não, nunca acaba. Se é o que podemos falar do Coma, para a maioria parlamentar indica nome de Procurador-Geral da República, que é um gosto do curso do Coma, e de sua excelência Presidente da República por inerência. Então ele que tem que estar com três nomes e do governo, o governo cuida alguém lá. Sumaré, muito obrigado. Não ouvi Dr. Luís. Sim, não ouvi Dr. Luís. Não, Adlai, não permite. Não, Adlai, não permite Dr. Luís. Sim, não, Adlai, permite Dr. Luís. Dr. Luís pedi para primeiro. Sim, Adlai, Dr. Luís pedi primeiro. Dá o ponto de ordem, dá só rapidamente também. Scusa, como é na papia, sabe, Sumaré, mas está perante um presidente da República caduco, que até semana passada a mim estava na defender como ainda cai na gestão, mas a gestão que a mim se falou como tem que jogar baralho ali, do presidente da República acaba ponto final, 23 acabou, tucur. Eu penso como ali, e uma competência de presidente da República, uma competência que o legislador não previu, e um presidente da República democraticamente eleito, mas que... Arulai, o cara reconheceu, Arulai está muito agressivo. Não, mas Sumaré está na complicada debate. Semana passada não contou, se o presidente Judão e não me acusa as turmas que está caindo na gestão agora. Já agora? Cidade tudo continua. Um contrato se caducar, se é feito e acabar. Um contrato. Agora? Sim, Adlai, permite, Dr. Luís. Sim, Adlai, vou permitir, Luís. Vou permitir, Luís. Sim, mais uma vez, por favor, mais uma vez, o debate está muito interessante. Mas me ajuda mais uma vez, irmão Sumaré. Me ajuda, por favor. Você está para ajudar. É que tem a ver com sentimentalismo, nem questão de simpatia, e que tem a ver com nada. A mim, para já, a mim legalista, não pode ter nenhum sentimentos, mas ali não procura ser o mais isento possível. Obrigado. Não é questão que levantaram sobre nomeação de Procurador-Geral da República. O lei artigo 68, não é? Quanto à nomeação de Procurador-Geral da República, quando eu faço referência ali, deixa só para voltar ao artigo, não tem a Constituição ali, e justamente, nomear e exonerar, deixa só ver, aqui está, exatamente, nomear e exonerar, ouvir do governo, o Procurador-Geral da República. Esse aqui que está na Constituição, Sumara. Mas, hoje aqui chamava na Bahia para a Buja, Conferência de Chefe de Estado, e acabei de ser uma presidente em pleno exercício de funções. E que aquilo aqui caso. E hora que não fala de não põe na Constituição de lado, para ser para se tomar conta de Guiné-Bissau, e está para se como não perde soberania em detrimento do cereal. E que aquilo aqui caso. Hoje cá nós não aceitamos entrar na cereal, vamos falar aqui a semana passada, a nós tu falar, não entrar na organização, mas não está submeter a que organização. E que como não submeter para não pôr
soberania de lado, não continua. Mas há certos assuntos que decidiram na CDAO, ele ainda está aplicado diretamente. Através de quê? Através de diretivas e através de regulamento. Tudo que é cabine de CDAO, uma diretiva, é aplicado diretamente. Tudo que cabine uma regulamento, é passando para a Assembleia, depois da Assembleia aprovar, é com doutor, é ao contrário. Diretiva está transpondo, regulamento que entra diretamente. Exatamente, já agora, muito bem, muito obrigado, doutor. Então, neste caso, em relação à situação política de Guiné-Bissau, de crise, não lembrou como essa tem a competência de CDAO diretamente. É uma competência diferida, isso quer dizer que isso é de Conselho de Segurança para a União Africana e União Africana para a CDAO. E não lembro como é. E conferência de quê? E conferência da União Africana ontem. E que de CDAO. E a margem de conferência da União Africana, lá que CDAO também, submetem que mediador direto sobre o assunto de Guiné-Bissau, lá que leva e reporta tudo o que tem a ver com Guiné-Bissau e decidido naquele comunicado final de conferência do chefe de Estado. Não Constituição continua de pé, não soberania continua de pé, aliás, não soberania continua muito mais firme do que maneira que está antes. Não soberania que está em causa, não luta para a independência que está em causa, não bandeira que está em causa, não hino que está em causa. A nós de parte de que organização, suma que também, em relação a outros países, por exemplo, o caso de Gâmbia, hoje aqui não é decidido a situação de Gâmbia, não o presidente vota, decisão que tomar em relação a Gâmbia, não o presidente decidir também assim, mas e facido. É só para mostrar como realmente, a hora que não é falar de soberania, e que tem nada a ver com decisões que por sair de uma organização, de que não faz parte, para não falar como não perde soberania, porque que organização que está a decidir para nós. Essa é a questão. Ok? Na comunicado final, já agora, na comunicado final, está claro, claríssimo até, e fala como a nomeação de Procurador-Geral da República, e tem que fazer em colaboração com o governo, ou aliás, que a maioria, e falar assim, maioria, que não propõe nome a Presidente da República para ele nomear. Porque se não deixar o Presidente da República propõe nome, então isso não vai falar como não, a Presidente da República continua no pleno exercício de suas funções. Mas no comunicado final, e conta claro como o Presidente fica limitado a poderes. Suma que se contra, que situação que não defender, a mim defender, e como e pode continuar sua Presidente de gestão. Mas se não falar como não, e não continua, ele próprio que não propõe e consulta o governo sobre nomeação de Procurador-Geral da República, e suma se não admitir como e por ainda estar em pleno exercício de suas funções. Aliás, não, talvez um poder extra constitucional. Única exceção, só para finalizar, única exceção a poder de... Negócio aí que é extra constitucional. Exato. Única exceção... Claro, porque se é possível na Constituição e impuro, como vou falar? E permitir nomear governo até dia 3. Até dia 3. Única exceção. Assim poderes. Então, esse que é importante. Me pensa, nossos sentimentos não podem revelar que tem problema. Mas aqui que tem a ver com lei em concreto, se nós estamos num debate, não ajuda muito. Então, não acha como a nós não está para ajudar, não ajuda. Esse aqui como pode ajudar em relação a que tem a ver com assuntos que decidiram na CDAO. Deixa eu fazer uma pergunta, Luís. Deixa eu fazer uma pergunta. Não, Luís, deixa eu fazer uma pergunta. Luís, deixa eu fazer uma pergunta. Deixa eu fazer uma pergunta. Agora os juristas papia, um momento, Flávio, um momento. Ora, os juristas papia sempre gostam de papia, que é porque Guinness com lei e política está muito conectado com lei. É uma coisa legal. E a mim tem uma dúvida, como me se pergunta ali. Será que cada cedo desenrolar de tudo isso, porque CDAO, porque a nossa não lei, e é tudo, só para dizer, e fragilidade, não tem fragilidade do Estado. Porque num Estado que está nessa plenitude, um Estado mesmo soberano de verdade, que está submetido a nenhum tipo de chantagem de organizações, tanto regionais ou internacionais. Agora, o problema que está ali, CDAO teria que ser comunicado, aliás, que tem que ser. Agora, a não se viu como na Guiné, mas se não se chamar para nomear o governo agora, ele tem que passar para o parlamento. E CDAO falece nesse comunicado. E claro que deve ser a consequência se parlamento, porque a maioria parlamentar fala com eles, é que se estender o mandato do Presidente da República. Nesse caso, e se a não falar com o Presidente tem que ter um novo governo e o Presidente tem que ter um novo Procurador-Geral da República.
E para isso, na Constituição, tem que passar para o Parlamento. E o Parlamento tem que ser na caso de estender o Vou ajudar para fazer Luís Petit pergunta. Vou ajudar para fazer Luís Petit pergunta. Vou ajudar para fazer Luís Petit pergunta. Antes de ir. 9. Me se fazer Luís Petit pergunta antes de ir. Vou dizer fazer Luís Petit pergunta. Vou dizer fazer Luís. Me só falar de vídeo, mano. Luís Petit, a mim me se fazer uma pergunta. Não, pero não fazer isso. Me só falar de vídeo. Não, a mim me se fazer Luís Petit pergunta. Não estou palavra primeiro. Sim. Não, pero não responder David, para fazer. Pero não responder David, para fazer. Vou fazer isso. Não respondo só David. David, a mim acho como depois das resoluções da CDAO, acho como não tenho mais nada com a Assembleia. Presidente da Assembleia para prorrogar o mandato. Porque está a decidir como Presidente da República não continua até a próxima eleição. Será que a maioria parlamentar PSC não estará correndo certa? O PSC tem toca a linha, porque para ver que o PSC faz parte daquela organização, e a organização é que nós não metemos na cabeça, entender, para ajudar no problema, e trazer uma decisão. A mim acho que a PSC que tem nada de bater da contestar, apesar de não estar de acordo, não tenha mais nada de bater contestar o resultado que vem de ser Estados. E tens o que fazer? Flávio, mais é questão para juristas. Vou ajudar também para fazer pergunta a Luís Petit. Vou ajudar para fazer Luís Petit pergunta. Flávio. Luís Petit. Que pergunta? Não permite também para fazer Luís. Sim. Luís Petit. Não, Luís Petit, bom bem. Misti para falar carta que é assinada de 1945 no Tratado de São Francisco, com a linha F está falando como que carta assinada para a União Africana, Nações Unidas, que carta que não falou que é assinada em 1945, a linha F está falando como não ingerência nos assuntos internos do Estado-membro. De um Estado-membro, sim, faz parte, na ponta Luís Petit, ele é jurista, que fala como não ingerência no assunto do Estado soberano. E segundo ponto que o ministro falou, se contra decisão de parceiros internacionais e vinculativo, se é que é verdade e vinculativo, que comanda e tem dos presidentes da Assembleia na Venezuela, comunidade europeia calanta, vai impor ser leis na Venezuela. E segundo ponto também, Rússia invade Crimeia e anexar que comanda americanos com Nações Unidas, suma se essa é organização e vinculativo, é que bem na Rússia e bem bater aquilo lá. Hoje, Guiné-Bissau que tem que ser desse. Guiné-Bissau que tem que ser. Minha pergunta. Sumaré, eu também me respondeu. Não, minha pergunta. Sumaré na desestrutura de debate. Não, Sumaré. Flávio. Ok, não é copia de Crimeia. Não é copia de Crimeia. Invasão de Crimeia. Força. Por favor, não concentra mais na questão nacional. Pera. Não permite doutor Luís, doutor Alai, vou responder a questão de David com Sumaré. Não, David com Sumaré não. A minha caçada pergunta, qual conectando com Sumaré? Não, David tem perguntas sobre a questão nacional com o CDAO. Que é que não fala? A minha pergunta para Petit direito. Sim, a boa pergunta é que consequências é que respondeu que lá. Sim. Petit. Sim. Na amiga Sumaré e David não vê. Respondendo a pergunta, Sumaré a mim percebi que comanda que original, mas não concentra mais na coisa que interessam. Isso é coisa de Rússia. Não, sim. Não, a minha caso de 1945, o tratado foi assinado. A minha jurista sabia porque isso conselhei e a mim não tira minha dividendo, fazer minha análise e coloca a pergunta. Assim, prof. Doutor Luís, não consegue responder. Sim. Mas minha pergunta para Petit direito. E a mim gosta, comanda e sugerir com alguém na papel, porque alguém na papel com essa matéria que inspirou. Ou não entende? Então, minha pergunta era como? Na ponta para Petit, qual que é a China ser porque assim, coisa é imprevisível. Que consequência, nesse caso, se é de ordem de linha e fala, que não ser linha, não tem a Constituição da República. Então, nesse caso, se a maioria parlamentar acaba de estar de acordo
Se decide, por exemplo, mas ele parlamentar para falar como a nós não cana vai para os donos CDAO, não vai ser na Constituição da República. Foi presidente por um meu governo, uma vez que quero calhar. E então, mas para o meu governo, nós, uma presidente tem que ser em pleno exercício. Se o parlamento cana aumentar, é cana estender o mandato do presidente da República. E significa como? Ela cata usar a CDAO, mas se não vem de Constituição da República, então é impossível. E aí que não fala, caso de consequências que pode advir, caso a maioria parlamentar decide falar, bom, a nós não quer para usar a CDAO, não é para construir. Mas Flávio respondeu muito bem, que gosta muito de esclarecimento do Flávio, mas mesmo para juristas, gente de matéria, para esclarecer. Não, é o seguinte, o nome? Sim, nome. Yeah. Primeiro, para responder, vou para responder mesmo, mas assim, muito rapidamente. Situação de falar não ingerência em assuntos internos. Não volto a repetir mais. A hora que não fala não ingerência em assuntos internos, e tem a ver justamente a hora que, por exemplo, o CDAO não interferir na política interna, sem que, entretanto, é reunir e tem uma decisão, um consenso, através da conferência de chefe de Estado. Pensa, a hora que o Buna interferir indiretamente, sem que, entretanto, Bubim, ao abrigo de um mandato, para interferir, se uma casa, por exemplo, CDAO chamado não para bem. Contudo, nós, parte de organização, claro, e poder analisar os assuntos políticos de Guiné-Bissau na CDAO, mas tipo sanções que era roubar, que ele quer reunir, que ele parte de uma forma de CDAO, mas que nada reunir, que cabine de um cimeira, que cabine de nada, que ele interferência. Não. Sobre domingo comanda aqui nome de sanção e programado para partido é mandado. Para mim pensar como por favor, e bom também para não procurar melhor saída isso quanto é isso. A boa não acha como um pecador pode mandar nome para uma organização para sancionar guildes. Você acha como é lógico isso? Se não tem essa missão diplomática na Guiné-Bissau, por mais que eu não gostei de Domingos, sou uma líder político de PSC, dirigente de PSC, você acha como Domingos não vai condicionar a CDAO para decidir contra grupo de seus opositores? Só ele, sozinho. Através de Alpha Condé. E conseguir através de Alpha Condé com... Não é esse que é possível. A organização está funcionando para seus órgãos próprios. A organização está funcionando através de órgãos próprios. Não, Petit. Sumaré. E tem uma coisa ali, e tem uma coisa com a papia, e tem coisas questões políticas, tanto juridicamente, e tem coisas que o afirma. Agora o que tem certeza, o que tem provas. Agora por civil, o por falar, bom, ia tem que ser, mas agora já tem fundamento para afirmar. Flávio, por favor. Vê se mostra como esse é um espaço de debate. Quem está ouvindo o tio? Claro. Né? Claro. Exatamente. Quem está ouvindo o tio não está entre nós na painel. Está parecendo como uma conversa que fica limitada entre nós. Pois. A mim está por falar, né? A mim está por falar, por exemplo. Doutor, deixa eu ajudar numa coisa. Por favor, só um momento. Deixa Petit acabar. Um papel de viva voz. Não fala como não. Presidente da República que manda sanção. Nem presidente da República, na qualidade de primeiro magistrado, e que pode nunca falar, vou sancionar esse plano Beltrano Siltrano. E que pode nunca. Mesmo que assim, manda aqui nomes daquilo, se é que tem algo para fazer, e tem que estar reunido com, como é que está falando, órgãos de CDAO, hora que chegar a conclusão é decidido, é só por si que pode falar, vou sancionar. Não pensa, não pode evitar aqui sentimentalismo, não pode gostar de Domingos, não pode gostar de Flano, Beltrano, mas não pensa só na lógica de organização, de CDAO, por exemplo, como é que está funcionando, como é que é possível uma figura política que vai recomendar para sancionar seus opositores na organização CDAO. E é lógico assim. Esse é um espaço onde milhões de guildes estão ouvindo. Milhões de guildes estão ouvindo. Doutor, sim. Doutor, espera só. Olha, não, a mim pensa como esse aqui de guineense, né? A nós não gosta de personificar coisas. Cada coisa que acontece, não está buscando quem é culpado, não está crucificado. Portanto, Domingos de ali e tem o poder de mandar na CDAO, ele que fica a assembleia, aquilo que mandava a própria house para entrar lá mais e tomar aquilo tudo e põe mais, botar continuar mais se há boi político, botar continuar mais daqui a alguém força. A mim pensa como aqui que o doutor Petina fala, e lógica na perspectiva é como o
lembra como aqui coisa contra sanção sai quem quer Cairuba delba e presidente de Togo para ver que presidente em exercício com o próprio Alpha Condé. Aligos Mohamed Yusuf que presidente de CEDEAO em exercício aonde que presidente de Níger. Qualquer coisa que tomado ali alguém que gosta e na fala de é presidente de Níger puta falando. Não, Arulai, uma coisa é certa, tem uma coisa política. A política é complicado e tem coisas na política, mesmo que a hoje, mas que talvez é conveniente para papiar politicamente, mas que é certo, que é verdade. Precisamente. Não tem que contar, tem que perceber só como nem sempre é verdade, nem sempre é verdade prevalece. Não, tem que só falar como. David, você quer que não tem que perceber, não tem que fazer recherche, não fazer pesquisa sobre organizações internacionais. Que está a mover organizações internacionais? Verdade, fala contém questão geopolítica e geoestratégia. É dos elementos na direito internacional. É isso que está a mover isso. Interesse também, interesse, é tudo interesse. Manda a nós, posicionamento às vezes está confundindo. E que Sumarena papia e Carta das Nações Unidas aqui na referir que coisa de São Francisco, que é a Carta das Nações Unidas, que é papia de não ingerência, que é não papia dele. Não é papia de CEDEAO. O CEDEAO tem essa carta que é de estilo. Ora que integração com as Nações Unidas e duas coisas diferentes. Organizações como a CEDEAO, a União Europeia, com a própria Nações Unidas e duas coisas diferentes. Portanto, é preciso esclarecer. A mim, pelo menos, por exemplo, porque não falou, tudo que você tem nesse interesse. Tanto o presidente Alpha Condé na altura, Alpha Condé por ter esse interesse com Luís, com o PGC e tudo, mas eu conheço politicamente, eu conheço para o público, e coisas que eu tenho na prova, eu por invocar. Eu tenho na prova, só por prová-lo. Ele como... David, como não fala como o mais bom no debate do que próprio documentário? Muito obrigado. Obrigado. Não vou aprovar. A mim por gosto falamos se contra Petit, ou se contra Dulai, ou se contra Flávio. Um papiar a mim pessoalmente conheço aliado os que são inimigo do boss, mas agora que não papiar publicamente, tipo, David começa contra você, como é que por provar? Fica por ser, porque a mim tem interesse de papiar como não contra você. E que assim, político tem que ser muito inteligente, estratégia. Não é? Só pena, David, só pena ainda meios de como é que está quando eu estou a utilizar debate, rádio, jornais e tudo. Tudo não declarações, não por ser sujeito a qualquer processo crime, porque ele acabou de lidar. Exatamente. Ou seja, só acabou a visa e por isso chamou para a prova que acabou o papel, independentemente de o ter liberdade, órgão de informação, porque liberdade de imprensa e liberdade de expressão, mas contudo, liberdade de expressão e liberdade de imprensa, mas estou sujeito a prova contrário de que acabou de falar sobre a pessoa. E assim, nota só, uno olha na rede social, diz que crise cursa, a mim pessoalmente, enquanto Adulai, enquanto técnico, nunca que te comenta nada, nem baixo senhor culpa que eu uso, não olhar. Obrigado por seguir montar minha publicação, está claro que a PGC risco. Muito obrigado. Interessante. Obrigado, Adulai. David, permitem. Ouvintes que estão acompanhando. Não, Joelho. E que alguma história de alguma, a nossa truque está ali, isso é uma mensagem que não era para criticar, nem nada. E que é para não pire contato com David em casa de papiar. David em cano de David. Em cano de nenhum deles. Nós estamos na rádio Sinjaoko no programa Diáspora Sinjaoko. E nós estamos a 20 minutos para o ponto final na edição de hoje. Mas não mantenhas para tudo aqueles que estão ligados conosco, desde Pichi, Pirada, Sonaco e Boye, e também tudo parte de que Rádio Sinjaoko está chegando através das plataformas digitais que são do Facebook. Nesse momento nós estamos emitindo lá. E mais essencial, são as emissões que estão qualidade na frequência. Agora é sociólogo. Agora é sociólogo, desculpa, não perdão. Não, não é sociólogo, não. A minha informação... Está na pressa, usa muito bem. Obrigado. Muito bem informação. De um fato de reação muito importante.
Porque, só permitem só dar mais uma vez. Meio de comunicação social, a nós não usa de meio de comunicação social há manga de anos. E por queimar, também e por projeção. Exato. Essa é a grande verdade. E espaço também, o mano toma muita atenção. Espaço de debate que está promovido cada final de semana. E por também, muito bem, queria mais aderência ou queria menos aderência. Justamente para a qualidade de debate e qualidade de... Então, está na minha empresa, vou desculpar, não está me se ferir ninguém, por favor. Então, está na minha empresa, para a qualidade de debate e de opinião que nós não precisamos emitir no espaço. Porque se não está usando espaço justamente para nós ajudar muito a compreender melhor, cada vez mais, ele está olhando um espaço importante de indígena, tanto que... Sim, senhor Petit. Sim, senhor. Muito obrigado, Dr. Luís Petit. Obrigado para o estudo. E é que eu pensei na periba Sumaré, nunca me se para nenhum som fuzi fora de temas com notícia e que eu ainda mandar mais desde onde então contou temas que não bem. E excusas de ataque a outro gente se não camisa no programa porque e que está bom próprio para o programa, nem para a rádio, nem para o estudo que está ali, mais essencial e para notícias não críticas construtivas com ajuda a sair dessa situação hoje. Porque aos nós jovens que é raro estou ver no leste, o mesmo camisa lá que é epicentro de tudo, crises e últimos tempos tudo lá. E qualquer coisa e conferência de imprensa e reuniões e na leste que também através desse programa e fazia educar e faz seguinte cívico como e esse que não consome a república opinião de cada um só não e por bali comunidade e por bali que país até e por bali muda a mentalidade gente na fala voz muito obrigado. Eu penso que é um debate sério e interessante, porque a gente está acompanhando na Banda FM, na Facebook e assim. Esse último... Dessa concentração, o debate está muito forte. Se tem debate com o cura direito, se tem debate com o cura direito, tudo semana, e é debate. Agora, o Luís Petit, não pode concordar com ele num ponto. A gente estuda que pode vir de mesma opinião, para defender PGC. Ele como existe divergência de opiniões. Agora, nós estamos ali e para debater, cada quem não defende esse lado. Luís Petit, que podemos falar como é que não defende esse lado. A nós tudo, cada quem não defende esse lado. A mim não defende o MAF, não defende a verdade. Agora, se ele não defende domingo com essa verdade, não pensa como é que não subestima ninguém. A nós tudo é valioso. Não defende para a Câmara, não defende Guiné-Bissau. Não por ter opções, por exemplo, a mim por falar como melhor minha opção política preferir ideias de Jomaf em contrapartida com a Ministério Pereira, mas ao fundo interesse que Guiné-Bissau está acima, aquilo que não defender. Porque se Jomaf não pensa bem para Guiné e tudo filho de Guiné que não sofrer dela. Se o Ministério Pereira pensa bem para Guiné, tudo filho de Guiné-Bissau que não sofrer dela. Não pega só. Quantos milhões de pessoas por dia? Muito obrigado, David. Obrigado, Sumaré. Obrigado. Quanto milhão que Guiné-Bissau está perdendo por mês? Bota na noção. Obrigado, Sumaré. Não vai juve, doutor Luís Petit, não juve esse processo de crime contra o presidente do Parlamento, com o PAIGC, bancada parlamentar do PAIGC, sobre esse processo com a Procuradoria está entendendo como a subversão de ordem democrático, segundo o despacho que datado sexta-feira. De que o despacho ainda falou com o Ministério Público e de que falou com o acusa Cipriano Cassama de Assembleia Nacional Popular, Califa Seri, líder de bancada do partido PAIGC. Despacho ainda ordena também com órgãos de polícia criminal para cumprir instruções com ordem de magistrado processo. Doutor, não quer comentar juridicamente nesse processo de crime contra a maioria parlamentar sobre esse processo de tirar poderes? Bom, para já, mais uma vez, obrigado, Darame. Então, acho que uma Procuradoria da República e acaba para sentença de cabeça própria, que é o último despacho que tira. E o último despacho, justamente, porque e datado de dia salvo erro, dia 26, sim. Exatamente.
E o último despacho, mas se o último despacho também enquanto Procurador-Geral da República, como não falei, sentença essa cabeça. Que se o Procurador foi para emitir pé para mãos há muito tempo, desta vez que emitir, mas desta vez emitir entra fundo. Tudo podia construir lei, tudo podia construir enquadramento, o que fazer, suma que ler atentamente, menos que enquadramento que fazer. Tudo podia acontecer menos que isso. Que a minha outra que não pensa como Procurador estava na brinca. Que há muito tempo, já há um mês e tal, 2 meses, já foi protagonista em nada, para ver o que é. E fica bem em silêncio desde que o último despacho de questão de recuperar arroz. Que depois de vir de bater arroz no armazém que o PJ por nele, depois de vai recuperar para o governo e tornar aqui mesmo o armazém, e ainda lá o procurador fica em silêncio. Mas ele levanta-se voz e levanta ainda para procurar esse caminho de saída. Porque a mim pensa como, se cai o último despacho de sexta-feira, teria o cana para cima referência até o ponto de pedir para substituir o Procurador-Geral da República. Porque aquele é de caso. Mas como é que é possível pensar como o fato de a Assembleia Nacional Popular vota que resolução? Que resolução e uma das atribuições da Assembleia Nacional Popular. E contra que está alguma coisa que está enquadrado dentro de que resolução, a Procuradoria-Geral suma fiscalizador de legalidade que fala, esse é um parte só que bom naquele espaço, fiscalizador de legalidade. É que por aí para cima. E não pedir apreciação para o Supremo Tribunal de Justiça de legalidade ou constitucionalidade ou inconstitucionalidade de que resolução. Só isso que por aí para cima. Mas não abrir processo crime contra o presidente da Assembleia ou contra líder de bancada. Onde é que isso poderia enquadrar? Bom, e tem um ponto onde que fala que é importante também que fala como como é que está falado? Poderes de presidente da República, nós aqui não justifica, e podendo alargar até na tomada de posse de outro presidente da República, ou seja, e vai depois de fim deste mandato, e podendo exercer plenos poderes até fim da hora que ele é tomado por outro presidente que toma posse. Estranha bastante. E bate que fazer um paralelismo aqui que pode ser o quê? Titulares de cargos públicos. É diferente, esses cargos de soberania e titulares de cargo público, porque lá incluiu aqui diretores gerais, diretores de serviço, presidentes de instituto público, e aqui me se faz referência de que atribuições, funções de que ele está acabando com a tomada de posse de outros substitutos. E isso que ele faz paralelismo com funções de presidente da República. Funções de presidente da República e cargo de soberania. E diferente que é outro. De cargo de soberania, está muito bem definido na lei. Se uma casa do presidente da República, se uma quando eu falar atrás, para também repetir, e está cessa, logo fim de, no momento que toma posse. Ou tem que substituir logo naquele momento. Bom, daqui por enquadrar o crime, esse comportamento de votar resolução para falar presidente da Assembleia Nacional Popular na substituir presidente da República pensando na perspectiva de como ele chega fim desse mandato. Se uma Constituição que prevê nada sobre o que ainda tem depois do fim de mandato do presidente da República e a Assembleia Nacional Popular. Se o único órgão legítimo até esse momento, único, salvo o primeiro-ministro que nomeado por decreto presidencial antes do fim de mandato do presidente da República, mas o primeiro-ministro ele só está governo, claro, o único órgão de soberania que está em pleno exercício de funções e a Assembleia Nacional Popular. E a Assembleia Nacional Popular está por leis, sim? Me se pergunta, a minha perspectiva, não acha como essa crise e tipo aulas de aprendizagem que o guinenses tem que aprender qual? E a mim que está defender, pessoalmente, no caso de se alguns juristas também botam na visão ou não, então essa pergunta para o laico Petit, que de não optar para revisão
constitucional, porque não é desde 94. Justamente. E sempre tem problemas entre Presidente da República e Primeiro-Ministro. A mim, Muito obrigado. do ponto de vista, não está falando para não vai para a revisão constitucional. Muito obrigado. Muito obrigado. Exatamente. É do ponto de vista e salutar. Esse que manda mim falar. Me falar no programa na edição passada. Onde que chamava na passe balanço de fim desse mandato, através do discurso que proferi. Me falar a única coisa de bom. Depois de atribuir nota 1. De 1 para 10, me atribuir nota 1. Uma das vantagens que te ensino, porque tem marca também que bem. Tudo buracos que o chamado permitindo para nós na Constituição. Tudo que buraquinhos que na própria terminologia jurídica não está falando, lacunas. Ou tudo que não conseguia encontrar, e na permitir na próxima revisão, tudo não como é que não pode arranjar alternativa àquelas lacunas. Essa é grande questão. Mas também está fim de mandato do Presidente da República, e tem a solução na Constituição Portuguesa, e tem a solução na Constituição Cabo-Verdiana, que nós, Cabo Verde e Guiné-Bissau, com Portugal, não tem o mesmo sistema político, sistema presidencialista, que a mim taxa como e um bom sistema, não quero falar melhor entre tudo o sistema, mas e muito bom sistema, porque nenhum sistema é que é perfeito, nenhum sistema, tanto sistema presidencialista e que é perfeito também, e por isso não preenche lacunas e depois não continua. Adulai, sim, Adulai, não vai falar. Adulai, enquanto esse processo onde que encaminhado já para magistrado de processo, onde que Ministério Público na pedi colaboração de polícia e criminal para cumprir e essa instrução de ordem para parte do magistrado que tem o processo. E esse magistrado, perante a situação que nós estamos nela, e por dar continuidade a esse processo ou não? Sim. Na sufraga linha na sufraga que o Dr. Luiz não fala, tem uma aberração jurídica ali, uma aberração técnico-jurídica processual, sobretudo penal. Para crime e pessoal intransmissível. Mas fala com esse que se o procurador me se criminalizar a Assembleia e querer criminalizar titulares. Ele criminaliza aqui 54 tudo depois na calabouço. Tudo que comete crime. Não, Arulai, presidente da Assembleia assina a resolução que sai da Assembleia. Coisa como forma. E assim, não sabe na falar como crime e pessoal e intransmissível. Me se fala como e que é questão da assinatura na papel. E sinal enquanto presidente da Assembleia. O que é que me fala com isso? E como instituições que tem crime de pessoa coletiva. Crime de pessoa coletiva. Então, quando olhar no direito penal, porque aquilo que eu falei, e pessoal intransmissível, mas se falar com esse que se realmente e tem um processo para fazer, e de me ouvir que naquele que enquadra esse, que é que alguém fala ali, ele que acaba de assinar próprio se saída, para de aberração ali. O que é que manda falar aberração? Para como impulso processual, impulso processual e muito complicado. É impulso e muito complicado. Para que próprio magistrado que na invocação lá na Supremo, que é que manda e chama ali polícia criminal, ali que a preocupação está, ali que perigo está nele. A boa hora que uma toca que o presidente da Assembleia ou qualquer deputado não tem nenhuma questão jurídica, questão de imunidade. Como que uma levanta a imunidade? Acha que uma própria Assembleia não vota uma resolução e binda e levanta mais imunidade a gente, o que propõe? Propõe um debate que é uma coisa irregimental, primeiro. Se uma chefe de bancada, qualquer dos três bancadas que está lá, e por isso tem questão de urgência no país e propõe um debate, que é crime. Propõe um debate de urgência no parlamento, que é crime. Primeiro. Segundo, assina uma resolução. Uma das formas que a própria Assembleia, uma ordem legislativa, ele não está fazendo não para fazer lei. Uma das formas que está legislando que resolução. Portanto, assina uma resolução que está fazendo criminosamente presidente da mesa da Assembleia. Não. Pensa como não me mostrar serviço,
procurador me se mostrar serviço, mas pensa como ali e não entra em imbróglios que cana por isso aí, infelizmente. Não, mas nesse caso, Arulai, a resolução, Arulai, outra vez não insisti, nesse caso, a resolução aprovada para 54 deputados. Enquanto a Constituição da República está falando e tem que ser 2 terços. 2 terços não é 68 e 102. Então, mas nesse caso... Não fala bajabos, não fala bajabos mais. Bona papia de crimes de presidente da República no exercício de sua função. Que a Constituição papia. Não está ali perante a situação onde que botene situação de como presidente do comitê criminal. Você está na situação onde o presidente está caduco e que tem dentro de nós lei como que comanda, o senhor Jorge Miranda fala e mundial mais declarativo. Arulai, muito obrigado. David, entende só 2 minutos, David. Entende só 2 minutos. David, eu tenho 10 segundos para despedir de ouvintes que estão acompanhando. Nesse caso de falar, será que o presidente da Assembleia Nacional Popular, o fato de que deputados, e foi isso 54 número de deputados que vota, para remover, porque é para remover o presidente de funções, será que está também considerado como qualquer presidente da República, qualquer mandato acabar e automaticamente o presidente da Assembleia Nacional Popular tem que assumir a presidência, enquanto que tem um novo chefe de Estado? E cá está. Ok. David, você tem 1 minuto para dizer. O que é que eu tenho? E para o presidente, na caso de morte ou coisa definitiva, que é que está. Agora, nessa situação de presidente terminar mandato, sim, que eleger de novo e que está logo ali e uma lacuna. Portanto, aquilo que não fala, ali tudo interpretação cuna da ele. Mas aquilo agora que propósito, aquela ideia de maioria parlamentar, porque assim é se remover o presidente. Muito obrigado, David. Muito obrigado. David, não, boca tem já está já na hora. Ali fala com ele, não sentir como é que a polícia do presidente fora da lei. E se não está na gestão, tem que não está na hora. Arulai, muito obrigado. Governo e consequentemente imposamento. Arulai, bom, Arulai, muito obrigado. E obrigado, pensa na despedir na nome de toda a equipa que está ali, porque aí falta já só 30 segundos para fim de programa, outro programa na Consa, e nós estava no programa Diáspora Sinchaoko, não tem David Sumaré, não tem Dr. Luiz Pedido, Dr. Arulai e Flávio Vatican Freire, e nosso grado tecnicamente passado já bem na estúdio central que está ficando na Gabu, através de 96.7 FM, Rádio Sinchaoko está ficando na Avenida Celo Coiada, na coração de cidade Gabu, no vídeo também na nossa página TV Sinchaoko na Facebook, e tudo aqueles que acompanham desde a primeira hora e também aqueles que mandam seu comentário, aqueles que mandam mensagem e é na solidariedade com convidados, e também muito obrigado para vós que sempre votam certa bem esse programa, para bem dar boas ideias para ouvintes que estão acompanhando, sobretudo ouvintes de banda FM, não sei como Rádio Sinchaoko, há mais de que saia na busca 20 anos de serviço de comunidade, graças a Deus o apoio de Flint Jalori Pina com as emissões online que nós estamos fazendo, não sei como tem custo enorme em termos de custos de pagamento de internet e outras coisas. Nós não acompanhado para 4.532 pessoas que estavam a acompanhar na página de Rádio Sinchaoko. E muito obrigado para vós tudo. Um bom fim de semana, um resto de fim de semana para todos vós. Obrigado para vós. Obrigado. Nos 5 setores da região de Gabu, Rádio Sinchaoko 96.7 FM ao serviço da comunidade. Aos domingos, entre o meio-dia e as 14 horas, programa Diáspora Sinchaoko
um espaço dedicado às atividades dos guineenses no mundo, com produção e apresentação de Tankaka.